Olá, eu tô aqui para falar sobre os colírios para glaucoma, sobre todos os colírios para tratamento do glaucoma. Em geral, na primeira consulta em que é feito o diagnóstico, o paciente sai do consultório com a prescrição de um colírio. Então, é super importante o uso correto desse colírio. Então, geralmente eu peço para que a pessoa deite em casa e que outra pessoa pingue a gotinha, pelo menos no início, porque a gente sabe que é difícil o uso do colírio. Então, deita, pinga uma outra pessoa no seu olho, uma gotinha em cada olho. Depois disso, você fecha os olhos e vai segurar aqui o cantinho, porque nesse cantinho a gente tem o canal da lágrima. Esse canalzinho, ele drena tanto a lágrima quanto o colírio, ele vai escorrer para dentro do nariz e da boca. Então, se você, após aplicar o colírio, você fecha os olhos e segura o cantinho do olho por 1 minutinho até 5 minutinhos, dessa forma, o colírio vai ficar mais tempo nos olhos e vai fazer um melhor efeito, tá? Então, após usar o colírio, uma coisa que também pode ser feita é lavar os cílios com shampoozinho Johnson de bebê. Isso evita que o colírio fique em contato com a borda da sua pálpebra e cause alergias, irritações que são comuns no uso dos colírios hipotensores, que são os colírios para glaucoma. Se você não tiver ninguém para pingar, o ideal é que você apoie a cabeça numa cadeira para trás ou no sofá. E aí você vai puxar aqui embaixo, vai fazer essa bolsinha e aí vai pingar o colírio nessa bolsinha, depois vai fechar os olhos e apertar o cantinho. Algumas pessoas sentem bastante ardor após pingar o colírio para glaucoma. Então, para essas pessoas que sentem ardor e desconforto, eu também oriento que 5, 10, 15 minutinhos antes de pingar o colírio para glaucoma, pode ser pingado um colírio lubrificante. Pode ser pingado, na verdade, tanto antes quanto depois. Então, você pode ver qual que você se sente melhor. O colírio lubrificante, se pingado antes, ele vai hidratar a superfície da córnea, hidratar o olho, para depois receber o colírio hipotensor, que seria o colírio do glaucoma. Então, essas são as minhas orientações iniciais para todo mundo que eu prescrevo o colírio hipotensor quando a pessoa tem glaucoma ou tem pressão do olho alta e necessita de tratamento. Então, a gente tem 4 tipos, basicamente, de colírios hipotensores usados no glaucoma. Eu vou falar aqui um pouquinho de cada um deles, porque vocês têm bastante curiosidade sobre, né? Outra coisa, em geral, o tratamento eu começo com um colírio de cada vez, uma droga de cada vez. Então, às vezes eu recebo pacientes que vêm de outros médicos que já estão usando 3 colírios sem antes ter tentado um de cada vez. Então, é outra dica que fica aí para vocês, tentar começar um por um, tá bem? Então, vamos lá. A primeira droga, primeira linha de tratamento, tenho aqui uma colinha do lado para poder ficar, não esquecer de nada. Primeira linha de tratamento são os análogos de prostaglandinas. São aqueles colírios utilizados uma gotinha, em geral, à noite. São os prosta, né? São travoprosta, latanoprosta, bimatoprosta e o tafloprosta. Existem nomes comerciais, mas esses são os nomes realmente da substância. Por exemplo, o bimatoprosta, ele é o chamado Lumigan. O latanoprosta, ele é o mais conhecido como Xalatan, Drenatan, Arulatan. O travoprosta, ele é conhecido como Travatan ou Travamed. E o tafloprosta, ele é conhecido como Saflutan. Então, esses 4 colírios, eles são da mesma classe, são os análogos de prostaglandina. Esses colírios, eles são a primeira linha de escolha. Em geral, é a primeira droga que a gente começa. Eles têm o maior efeito de baixar a pressão e eles são os que têm menos efeitos colaterais sistêmicos. Porque vocês lembram que eu falei que o colírio ele pode descer para o nariz e para a boca, ele pode dar um gosto amargo na boca, mas ao descer para a mucosa do nariz e da boca, ele pode ser absorvido sistemicamente e causar efeitos colaterais. Então, não é porque é um colírio que eu não vou sentir nada. Isso não é verdade.
Então, o colírio ele pode ter efeitos colaterais sistêmicos, mas os próstas, os análogos de prostaglandina, eles são os que dão menos efeitos colaterais sistêmicos. Então, eles geralmente são bem tolerados, usados como primeira linha, e os efeitos colaterais mais comuns deles são locais, são nos olhos, ou seja, o que acontece, né? A gente pode ter o olho vermelho, que é chamado de hiperemia ocular, pode ter o crescimento dos cílios, o aumento do tamanho dos cílios, inclusive esses cílios aumentam e eles podem inclusive entrar, né? Eles podem ser invertidos e acabar irritando mais o olho. Esses colírios eles podem causar uma hiperpigmentação, ou seja, aumentar aqui as olheiras ao redor, né, dos olhos, uma hiperpigmentação ao redor dos olhos, pode causar também coceira, e eles podem causar ressecamento ocular. E para aquelas pessoas que têm íris claras, isso é uma coisa importante, quem tem olhinho claro, esses colírios eles podem escurecer o olho, né? Em vez da gente ficar com o olho verde e azul, não. Na verdade, quem tem olho claro e pinga esse tipo de colírio, a íris, que é essa parte colorida do olho, ela pode escurecer, pode hiperpigmentar. Então, são esses basicamente os efeitos colaterais desses colírios. E o que eles fazem? Esses colírios, eles aumentam o fluxo do humor aquoso, né, que é o líquido produzido dentro do olho. Eles aumentam a drenagem, o escoamento, é como se abrisse um pouquinho mais o ralo da pia. E aí eles conseguem reduzir a pressão. Entre esses colírios, que são os análogos de prostaglandina, eu vou falar aqui um pouquinho do latanoprosta, é o Xalatan, que é o mais utilizado nos Estados Unidos, é o análogo de prostaglandina mais utilizado. Esse colírio, ele tem uma instabilidade térmica, então o ideal é que ele seja mantido na geladeira. Você pode até abrir, mas quando você vai comprar na farmácia, ele está na geladeira. Quando você chega em casa e abre, você pode deixar ele fora da geladeira 45 dias. Mas é bom proteger da luz e, de preferência, manter ele na geladeira, porque ele tem essa instabilidade térmica, tá? Então, os frasquinhos, se você comprou 3 frascos, por exemplo, você mantém na geladeira, e o que você vai usar, você pode tirar ou deixar na geladeira. Além do Xalatan, que tem essa questão da temperatura, o Saflutan, que é o Tafloprosta, também tem esse efeito com a temperatura. Então, esses são os que têm que ser mantidos em geladeira. Então, se você, não quero deixar colírio em geladeira, então já avisa para o oftalmologista, para caso ele vá prescrever o análogo de prostaglandina, que seja o Lumigan, ou que seria bimatoprosta, ou Travatan, que é a travoprosta, que aí não teria essa necessidade de ficar na geladeira, tá bem? Pessoal, são vários colírios, então eu vou falar dos básicos, mas muitos colírios são associações de 2, né? Tem até associação de 3. Então, eu vou falar os básicos de cada droga, né? As 4 classes, e depois eu posso até fazer outro vídeo falando sobre as associações, porque, por exemplo, o Xalatan, ele pode ser associado com outra, ele vira Xalacon, assim como ele pode virar Latonan, que seria uma associação de 2 colírios. O colírio bimatoprosta, ele pode estar associado ao maleato de timolol, que seria o Lumigan com maleato de timolol, e o nome vai para ganforte. Então, assim, eu vou falar dos básicos, mas tem as associações que talvez vocês estejam usando. Então, aí vamos agora então para a segunda classe, que seria a classe dos beta-bloqueadores, muito utilizado, que é o mais barato dos colírios, chama-se maleato de timolol. O maleato de timolol, ele em geral a gente prescreve a 0,5% e ele é usado de 12 em 12 horas, ou seja, 2 vezes ao dia. Então, eu costumo falar para o paciente: que horas você acorda? Acordo 7 horas. Então, você vai pingar o colírio 7h30 da manhã, 7h30 da noite. Então, você pode escolher o horário que ficar melhor para você. O mesmo horário de manhã é o mesmo horário que você vai pingar à noite. O timolol, ele vende na farmácia popular, então o mais simples é o mais usado e ele também tem um bom efeito no controle da pressão intraocular, tá? O beta-bloqueador, que no caso é o timolol, ele reduz a produção do humor aquoso
E os efeitos colaterais dele, principalmente, são sistêmicos. Por isso que eu peço novamente para ocluir o canalzinho para diminuir esses efeitos sistêmicos. Quais são esses efeitos? Ele pode piorar a falta de ar de quem tem asma, então ele pode desencadear crises asmáticas. Então, se você tem asma ou se você já teve asma na infância, evite usar esse colírio maleato de timolol, tá? E o outro efeito é cardiovascular. Então, para as pessoas que têm arritmia, em geral a gente também não prescreve o maleato de timolol, ou o cardiologista tem que liberar para que a gente saiba que você não vai ter nenhum problema com o maleato de timolol. Parece uma besteira, mas já houveram casos de pacientes que foram parar na UTI por causa de um colírio. Então, a gente tem que ter cuidado e avisar para o oftalmologista as suas comorbidades, falar realmente as doenças que você já trata, tá bem? Outra classe aqui muito utilizada de medicamento são os estimuladores adrenérgicos, o tartarato de brimonidina, é o mais utilizado. Uma coisa interessante do tartarato é que ele tem algumas concentrações. Então, tem o tartarato de brimonidina 0,2 e o tartarato de brimonidina 0,1%. Tartarato de brimonidina, ele também é conhecido como alfa-GAN Z, também conhecido como Glaub ou Glaub-MD. Tem vários nomes para a mesma droga, que é o tartarato de brimonidina. A questão da concentração do tartarato é o seguinte: ambas as concentrações têm o mesmo efeito hipotensor, então baixam a pressão igualmente. A diferença deles é que o menos concentrado, que seria o tartarato de brimonidina 0,1%, ele tende a dar menos efeitos colaterais. Então, esse é o que eu prescrevo, porque o efeito de diminuir a pressão é igual, mas a irritação, os efeitos colaterais são menores, então esse é o que eu prefiro. A gente chama geralmente de alfa-GAN Z ou Glaub-MD, que é esse tartarato de brimonidina com a menor concentração, tá? Então, o tartarato, ele reduz a produção do humor aquoso, que é o líquido produzido dentro do olho. E o efeito colateral mais comum do tartarato de brimonidina é aquela alergia ocular também. O olho fica vermelho, podem se formar folículos aqui dentro do olho. Então, as pessoas que têm alergia ao tartarato, o olho fica muito irritado, é muito desconfortável. E são mais ou menos 15% dos pacientes que usam esse colírio. Então, a gente faz um teste, né? 15% vai ter essa alergia, mas aí 85% não, e muita gente usa esse colírio e se sente muito bem com ele. Eles têm também alguns efeitos colaterais sistêmicos, por isso que a gente sempre lembra de ocluir o canal da lágrima. Os efeitos colaterais é boca seca, sonolência, um pouco de fadiga, pode dar também um pouquinho de dor de cabeça. Tá? Eles são bastante utilizados, esses colírios de tartarato, no pós-laser, para pacientes que vão tratar com laser. No geral é isso. E então a gente falou de 3 classes, vamos entrar aqui na 4ª classe de drogas. São os inibidores da anidrase carbônica, são os famosos dorzolamida, brinzolamida, colírios e o Diamox, que é o Vioral, mais conhecido como Diabox, entre os pacientes que têm glaucoma. Então, a dorzolamida e a brinzolamida, eles são a mesma classe de drogas. Mais conhecido, a dorzolamida 2%, ela é mais conhecida como Ocupress. E a brinzolamida 1%, ela é mais conhecida como Azopt. E esses colírios também são utilizados de 12 em 12 horas, então 2 vezes ao dia. A maioria das drogas para glaucoma são utilizados 2 vezes ao dia. Mas quando a gente prescreve a primeira droga, em geral, é o análogo de prostaglandina, que são os próstas, lá que eu falei no começo, porque é só uma gotinha à noite, é mais fácil. Quanto menos drogas vocês tiverem que usar, quanto menos colírios, mais fácil vai ser aderir ao tratamento. E a aderência, ela é importante para manutenção da visão, né? Tem gente que começa a pingar muito e aí desencana e abandona o tratamento, e aí o risco de piorar a visão é muito grande. Então, esse também é utilizado de 12 em 12 horas.
reduz também a produção do líquido que a gente tem dentro do olho, chamado humor aquoso. E interessante é que a dorzolamida, o ocupresa, ele tem um pH ácido, então quando pinga no olho arde, e arde bastante. Então os pacientes geralmente reclamam disso, que arde, e arde mesmo, é por causa do colírio, é pelo pH. Então o que a gente faz para tentar aliviar um pouquinho é 15 minutinhos antes ali pingar uma gotinha de lubrificante antes de iniciar o ocupresa, a dorzolamida, tá? Causam também gosto amargo na boca, também podem causar fadiga, mal-estar, um pouco de perda de peso, mas assim, são sintomas bem difíceis esses que eu tô falando, que a pessoa mais relata é só o ardor quando pinga e o gosto metálico na boca, esse também é comum. A brinzolamida, os pacientes tendem a reclamar um pouquinho, porque ele é um pouco branquinho, leitoso, da própria composição. Então, ele acaba acumulando aqui nos cantinhos com um pouquinho branco, aí a pessoa tem que lavar. Então, para tirar esse branquinho que fica acumulando no cantinho, é aquela orientação que eu já dei. Depois de pingar o colírio, depois de ter sido bem absorvido, 15 minutinhos depois, você pode lavar com shampoozinho Johnson de bebê, shampoo neutro infantil, lava bem os cílios para tirar o excesso de colírio e pode usar também o colírio lubrificante após, tá bem? O Diamox, gente, que é a acetazolamida via oral, que é o inibidor da anidrase carbônica também, ele só é utilizado para aqueles pacientes que estão com a pressão muito alta e não controlada, né, com os colírios. Então, ele vai para o comprimido, que seria uma ponte para a cirurgia. Não é um comprimido que a gente possa ficar usando continuamente. Ele é só por um breve e curto período de tempo. E ele tem muitos efeitos colaterais, né? A gente pode ver formigamentos nos braços e nas pernas, a boca seca, sonolência, depressão, redução do apetite, mal-estar, fadiga, são muitos os efeitos colaterais do Diamox. Então, as formigamentozinhos ao redor da boca, na língua, aumenta a frequência de urinar, porque ele também é um diurético. Pode dar dor de barriga, desconforto gastrointestinal. Então, ele é muito eficaz. Então, quando a pressão está 40, ela baixa para 10, mas a pessoa também não aguenta usar muito tempo. Então, a gente usa como realmente uma ponte para a cirurgia. Se você tiver que usar o Diamox, saiba que há uma perda de potássio, uma depleção do potássio por causa desse efeito diurético do comprimido. E então a gente orienta a reposição de potássio em quem está usando o Diamox. Essa reposição pode ser feita com um comprimidinho de Slow K, um comprimidinho de potássio. Também pode ser feita através da alimentação, comendo bastante banana, tomando água de coco ou outros alimentos ricos em potássio para fazer essa recuperação, tá? Então, pessoal, as 4 drogas básicas do tratamento do glaucoma são essas, e aí a gente vai ter as combinações. Então, se você quiser saber o que você está usando, você tem que pegar seu colírio e olhar na descrição, não no nome comercial, mas no nome do fármaco, né? E provavelmente vai ser um desses 4 ou uma associação, né? Vai ser uma das 4 classes, ou uma associação delas, por exemplo, timolol com dorzolamida, que pode ser chamado também de Cozopt, ou de druzolol, ou de dorsal MT, ou de Presalive. Todos esses 4 nomes comerciais são a mesma droga, que é aquela associação que eu falei. Ou, por exemplo, associações do análogo de prostaglandina com um maleato de timolol, ou triplenex, que é uma associação da bimatoprosta, do timolol e do tartarato de brimonidina. Então, são várias as associações que você pode dar uma olhada no seu colírio para descobrir qual é. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o joinha e me segue aqui no YouTube.